Eu sou eu mesmo. E vejo em todo mundo. Quase que não assim. O que tinha a ver era ter um livro, sabe? Discussões curadas, fechado, mentiroso. Proclamar por uma vez as assembleias que não tem diabo, não pode isso. Agora, o processo criativo, como é que foi tirar da história, né, Grande Sertão Veredas, do livro e trazer para os palcos, e um palco diferente, montado à parte? Como é que foi esse projeto, como é que foi esse trabalho? Tinha uma coisa que é muito importante, sempre quando perguntam da gente do texto que é um clássico, e principalmente com a linguagem, né, que o Guimarães inventou, que a preocupação última da Bia era o texto. Então a preocupação dela primeira eram os sentimentos, então ela pegava um texto pra gente de 10 páginas e falava, em 5 minutos eu quero no mínimo 3 sentimentos. Então era muito de aprofundar todas essas emoções que estão no livro, que estão o amor, o ódio, a guerra, a vingança, a lealdade. Esse foi o nosso principal norte, assim. Depois estão se deu mortos, sotorégos, isso é sertão. Lugar sertão que se divulga é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode falar Foi um processo muito duro, porque a gente tinha que enfrentar um clássico gigantesco e trazer todo aquele universo para dentro de um espaço cênico. Então a Bia teve várias ideias primordiais, que eu acho que foram importantíssimas, como em primeiro lugar que a gente não ia representar esse lugar, a gente ia sugerir esse lugar e então não ia ter cenário, não ia ter objetos, ia ter só um vazio, um não cenário, né? Que tudo fosse neutro, que o único elemento fosse realmente os corpos dos atores e as palavras, né? E ao mesmo tempo que não fosse uma peça não fosse um recital, não fosse uma peça que respeita o texto, que se submete a um texto sublime. Então essa urgência que a gente tinha de realizar as coisas, de tornar as coisas concretas, os sentimentos, as emoções, as ações físicas, que fosse tudo muito concreto, e só no último instante é que a gente foi decorar o texto, encaixar o texto dentro dessa narrativa que já tinha sido construída, né? Foi um processo duríssimo, porque você tem que ler um clássico enorme e falar um improviso seu, com palavras péssimas. E depois escolher, né, jogar fora trechos enormes para saber como você vai conseguir contar aquela saga inteira com poucos trechos, quais são os trechos principais. Então foi um processo muito difícil, um processo muito criativo, coletivo. Todos os atores fizeram, todos os personagens o tempo inteiro trocando, então todo mundo participou da construção dos personagens e a gente teve um privilégio, que é muito raro no Brasil, de ficar 5 meses ensaiando. Sim. Então a gente conseguiu ir afinando a linguagem, aprimorando, aquecendo, até porque é uma empreitada física muito difícil. E uma coisa realmente, isso que o Caio disse do privilégio de poder ensaiar, porque realmente é batata, assim, se você realmente não ensaia, não tem como. Então, eu lembro da gente, há 4 meses ensaiando, a gente ensaiava 9 horas por dia no mínimo, todo dia, sem parar para jantar nem nada. Quer dizer, jantava bem rapidinho, mas e a gente chegava e assim, a Bia falava, a gente tem muito trabalho ainda, a gente sabe, a gente está ainda nem começou, então isso de que todo mundo experimentou, todos os personagens, você vê que cada planta, cada ator faz de um jeito diferente, então é privilégio desse tempo também. Eu acho que nos dias de hoje já não faz tanto sentido a questão homossexual. Eu acho que o que faz sentido hoje é que existem vários tipos de prisões que a gente mesmo se constrói, a gente não se permite, né? Não tem coragem de assumir nossos sentimentos, de amar naquele lugar, de amar, seja homem, com mulher, com trans, Então hoje já não, mesmo deslocada hoje do nosso contexto hoje, essa impossibilidade de um amor gay, mas ela
permanece como um mito do amor não realizado, do amor que a pessoa não teve a coragem de realizar, seja inclusive um amor heterossexual. Quer dizer, a pessoa pode passar a vida inteira do lado do seu amor e não ter coragem de realizar aquilo, de assumir aquilo, de realizar aquilo. Tem uma coisa que eu acho linda na peça, é que, na verdade, assim, ele passa o livro inteiro apaixonado por esse cara, e aí quando é ridículo, quando tira a roupa, você vê uma... Você fala, aí pode? Assim, é tão pouco, né? Eu acho que isso talvez seja uma coisa do nosso tempo de hoje, é que realmente o nosso órgão sexual diz quase nada sobre nós. Então, e pouco sobre a nossa sexualidade, pouco sobre o nosso gênero. Então, você olha e você fala, meu Deus, coitado, você fala, oh meu Deus, isso não faz nenhuma diferença, na verdade. É como se isso definisse toda a pessoa. A Bia, ela sempre tocou em algum assunto para manter a linha do espetáculo sempre a mesma ou não? Vocês ficaram abertos para qualquer coisa? Ela deixou carta branca? Como é que foi feita isso? Ela ficava, não, tem que ser assim, porque não pode mudar muita coisa para manter fiel à história. Olha, todas as cenas, os primeiros meses todo mundo fez os personagens e todo mundo improvisava muito. Todas as cenas foram feitas pelos atores que tiveram no processo, saíram. Então, é isso que você está perguntando? Ao mesmo tempo, o resultado final do espetáculo, ele só funciona, só emociona, né? Só dá conta de transpor aquela obra gigantesca para dentro do palco, porque ela funciona como uma máquina, como todos os atores, com uma enorme precisão, com uma enorme energia. Então, a grande exigência da Bia o tempo inteiro é que a gente não perca essa precisão, essa energia, essa entrega total, essa entrega absoluta, e ao mesmo tempo que a gente tenha muitas nuances, né? Porque é um livro que passa por 5 milhões de situações e de emoções em 2 horas. Então, é muito importante que tenha muitas quebras de ritmo, quebras de tom, né? Então, a gente trabalha o tempo inteiro para estar fisicamente em forma para um triatlon, para uma guerra que a gente vive aqui toda noite, e para que o nosso corpo continue preciso e para que o elenco todo trabalhe como uma máquina. Que a gente tem 10 atores em cena que estão o tempo inteiro se observando e trabalhando juntos. E se um virou a cena, todos têm que virar a cena. Se um virou pássaro, todos têm que virar pássaro. Então essa precisão é o tempo inteiro muito importante para que pareça que o espetáculo é totalmente simples. Que não, gente, é uma coisa que não é, e dá para perceber, gente, que não é simples assim. Né? Então, obrigado, tá bom, pelo tempo. Já constativa, você depende no meio da sua jagunçagem. Eu só depois de julgar a esse cabeçudo, ou mais facilício. Rosário de Maria. Mas o inimigo, sabia longa, escunha